Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos que se juntam a nós por esse compêndio do mês de junho, e a partir da casa de Vila Viçosa, no Portugal, que fazemos essa gravação e que vamos meditar juntos sobre esse tema, o papel do combate espiritual na obra da cura. Serão 5 pequenos capítulos, talvez eu vou desenvolver alguns mais que outros eu vou correr um pouco mais rápido, mas vamos ver esse tema, que é um pouco surpreendente. O combate espiritual na obra da cura. A cura não se recebe como um dom, devemos combater o quê? Então, vamos ver justamente. Porque alguma vez, o dom de Deus, ele é um dom de Deus, ele se recebe, ele se acolhe, que seja um dom de cura, que seja um dom de paz, um dom de perdão, de reconciliação. O dom de Deus, ele é puro, ele é sem sombra, podemos dizer, sem contraparte, ele é dado uma vez por toda. Não é um dom que é limitado, não. O Senhor vai nos dar um dom e se nós erramos, se fizemos besteira, se fizemos pecados, Ele vai nos retirar o seu dom. Não, nunca. Os dons de Deus são irrevogáveis, são definitivos. Deus não é compulsivo ou é instável, Ele vai dar um dom e depois Ele vai se irritar e vai recuperar seu dom. Não, não tem nada disso. Os dons de Deus são para sempre, sempre, sempre. Os dons de Deus são irrevogáveis. Mas um dom de Deus, de uma cura, por exemplo, pode precisar de um combate espiritual depois. Por quê? Porque a graça que é dada através de uma cura ou de uma libertação vai exigir uma vigilância, vai exigir um ato de fé, vai exigir de combater do bom lado para corresponder a essa nova graça que é dada. Uma pessoa que é liberta do vício do álcool, ela vai dever também, mesmo se ela receber um dom muito forte de cura e de purificação, ela vai precisar de vigiar, ela vai precisar de ajustar alguns parâmetros dela nessa novidade. Então, é por isso que precisamos de um combate espiritual. Na vida de Jesus, a vida de Jesus foi sempre muitos combates. No início da vida de Jesus, ele foi ameaçado de morte por Herodes, e podia ser uma armadilha a cada momento. E para a Virgem Maria e São José, que eram os guardiões do Senhor, era sempre um combate, uma vigilância de cada momento, imaginamos. Depois foi o batismo de Jesus, que ele foi enviado pelo Espírito Santo no deserto durante 40 dias. Ele foi tentado pelo diabo nesse momento de combate singular, particular. As 3 tentações que são genéricas. E também, quando ele entrou nos dias de sua paixão e com sua morte na cruz, foi um combate extremo contra as trevas, contra as potências do mal, e que Jesus enfrentou entre Getsemane e o Calvário. Então, nós somos em cima de nosso Mestre. Se ele vivia combate, ele que era perfeito e santo, nós, como filhos adotivos em Cristo, devemos bem vigiar sobre esse combate que devemos assumir. Então, vamos ver as características desse combate. Primeiro capítulo, o combate a enfrentar é interior. Dizemos na página 298. E Orígenes, o pai da igreja do Egito, de Alexandria, que é um grande teólogo do século III, e graças a ele que temos essa definição da Alexio Divina. Orígenes foi
um dos primeiros, né? Ele é chamado pai da exegese bíblica. É ele que discerniu os 4 sentidos da interpretação da Escritura, da leitura da Escritura. É muito interessante. Orígenes, que era genial na sua exegese da Sagrada Escritura, recomenda: preciso repetir-te quais são essas guerras e combates que nos esperam após o batismo. Procuraria ao redor qual caminho tomar. Limita tua busca a ti mesmo. Tu não precisas de falar de adversários exteriores, tu não precisas de falar dos outros, tu podes te limitar já a tua busca a ti mesmo, porque lá tem um trabalho enorme a fazer. Significa, para interpretar Orígenes. Em ti está o combate que deverá travar. Dentro de ti está o edifício da maldade que precisa ser derrubado. Teu inimigo sai do fundo do teu coração. Ele interpreta a palavra de Jesus: pois é do coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os roubos e os falsos testemunhos e as blasfêmias. São Mateus 15, 19. Essa lista não é exaustiva, mas são os principais: vício, pecado e trevas, que são em cada um de nós. Ninguém pode pensar: eu não tenho muito combate a viver, não, porque eu fui realmente protegido pela vida, eu não tenho grande coisa, eu não sou como, cuidado, quando dizemos isso, você se lembra do fariseu no templo? Eu não sou como essas outras pessoas que são maldade, que são como assim, Cuidado. Depois, mais perto de nós, Orígenes do século III, mais na história longa, mas São João Paulo II fala do combate espiritual que pode se viver na vida consagrada. Vida consagrada número 38. São João Paulo II vai dizer: muitas vezes a tradição viu representado este combate espiritual na luta de Jacó a contas com o mistério de Deus, que ele afronta para ter acesso à sua bênção e à sua visão. Gênesis 32. Neste episódio dos primórdios da história bíblica, as pessoas consagradas podem ler o símbolo do empenhamento ascético de que tem necessidade para dilatar o coração e abri-lo ao acolhimento do Senhor e dos irmãos. Então, para resumir, São João Paulo II vai dizer: o combate espiritual é necessário para abrir nosso coração, alargar nossos corações. Alguma vez podemos sofrer e nos desanimar de viver no estreito, de um coração estreito, Então, justamente, passando pelas provas do combate espiritual, o Senhor vai nos fazer viver essa necessidade para dilatar o coração e abri-lo ao acolhimento do Senhor e dos outros, dos irmãos. De maneira realista, não podemos imaginar uma vida sem combate, que seria uma pura ilusão. Esta vida é apenas um combate contra a morte, diz Santo Agostinho. Então, não devemos confundir a paz com a tranquilidade, a paz com uma forma egocêntrica de um conforto particular, o bem-estar que devemos buscar, e lugares dourados para viver. Não podemos misturar isso com a verdadeira paz, e que passa ela pelo sacrifício da cruz de Jesus. Segundo capítulo, diferença entre reação psicológica e combate espiritual. Porque qualquer reação psicológica ou dificuldade psicológica
não é necessariamente um combate espiritual. E um combate espiritual deveria ser feliz, alegre, de entrar num combate para defender as coisas boas do reino de Deus. A paz, a alegria, a verdade, a justiça, o amor. Entrar em combate por isso nos alegra. Não é uma coisa que deve nos tornar tristes. Pelo contrário, o combate espiritual é de entrar no combate do bem atrás de Jesus, que é vitorioso de todo o mal, de toda a morte, de toda limitação humana. Então, o combate espiritual não é sinônimo de tristeza, tristeza psicológica, pesada. Eu sou em combate. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver entre um cansaço psicológico, vamos ver, e um combate espiritual. Vamos ver isso. Por exemplo, cada pessoa humana, que seja cristão ou que seja pagão, encontra dificuldades na vida. Contrariedades, oposições, penas, grandes ou pequenas dificuldades, problema de saúde, problema psicológico, problema de saúde física, tempestade, inquietações exageradas, descontrole emocional, tantas coisas que podemos ver como lista. Mas isso não é sinônimo de combate espiritual. Mas um outro exemplo que eu vou vos dar é que pode ser realmente um combate espiritual. Imagine uma pessoa que vem de fazer seu engajamento, ou que vem de casar, ou que vem de se engajar na vida consagrada, e faz pouco tempo, e que 3 semanas, um mês depois, ou pouco tempo depois, vai largar tudo. Se ela vem de casar, ela vai largar o marido, vai largar todo mundo, ou se ela se consagrou, também vai decidir de não mais continuar. Não é só um problema psicológico. Tem certamente um problema psicológico, mas pode ser uma tentação e um combate espiritual enorme. Então, alguma vez são os dois. E alguma vez é bem difícil de separar. O Espírito que vem de Deus, não é Espírito que vem de Deus, não tem atraso, não tem precipitação, não tem desânimo, nem agitação. Quando a graça é a graça, quando o dom de Deus é o dom de Deus, a assinatura, muitas vezes, é a paz, é a alegria, é a liberdade da pessoa. Eu citei um primeiro Coríntios 2,14, São Paulo vai dizer: o homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele, não pode compreender, por isso deve ser julgado espiritualmente. Alguma vez tem um choque entre o psíquico e o espiritual. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, ela descreve como um castelo a configuração da vida interior, da alma. E a alma é cercada de uma muralha, como Ávila, a cidade de Ávila. Mas quais são as muralhas? Protegem a alma, se podemos dizer. Mas o que é frágil, o que é a vigiar nessa arquitetura, quais são os lugares onde devemos vigiar? Finalmente são as portas, como Jerusalém. Jerusalém são 8 portas ou 12, não sei, me lembro agora de cor. Mas quais são os pontos fracos que devemos vigiar? São as portas da alma que nos faz comunicar. E as portas, muitas vezes, são esses lugares feridos, que são em nós e que merecem, que precisam de uma guarda e de uma vigilância a partir de nossas feridas. E eu citei na página 302 três referências. Uma primeira de Ezequiel: continuarão no meu santuário encarregados do serviço de guarda das portas do templo
e farão o serviço no templo. É engraçado, porque Ezequiel profetiza a partir da Babilônia, ele é fora do templo, é longe do templo, mas ele tem essa visão de guardar as portas do templo. Isaías 60, versículo 16, vai dizer: teus muros chamará salvação e suas portas louvor. Voilà. É bonito. Quero que saibais qual rude é o combate em que me empenho por vós, que assim seus corações sejam encorajados, fortalecidos. Colossenses 2, apóstolo Paulo, que fala do combate para seus irmãos, não só unicamente para nós que devemos combater, mas também pela igreja, também pela missão, também pela comunidade, por nossa família. Então, sempre teremos essa participação na renúncia de si mesmo e no combate espiritual. Eu falei na página 303 dos cansaços, que são cansaços físicos, que são cansaços psicológicos, ou psíquicos, e cansaços de natureza espiritual. Bom. Então, vocês vão poder entrar mais nessas precisões. E quando concerne um cansaço de natureza espiritual, porque pode acontecer realmente intercessões, combates de natureza espiritual, e nesse caso, o que é muito importante é de proclamar uma ação de grâce, um louvor, proclamar a vitória de Jesus no louvor, na ação de graça, na gratitude, isso é muito importante. E de não se deixar invadir por esse espírito que é contrário a um espírito de fé, de confiança e de esperança. Santo Agostinho destaca a tentação comum dos cristãos que, depois de entrar pelo batismo na terra prometida do reino de Deus, tem tendência a se acomodar e a se relaxar. Página 304. Durante a perseguição, o combate que nos vale a coroa, durante a paz e a consciência. Então é interessante essa palavra. Durante a perseguição é o combate que nos vale a coroa, durante a paz e a consciência. Que ninguém, portanto, imagine que lhe falta tempo. É verdade que nem sempre é hora de sofrer, mas é sempre hora de bendizer. E que ninguém se julgue fraco quando é Deus que nos dá força para que, temendo por si mesmo, não venha a desesperar do divino operar. Voilà. Então, cansaços espirituais acontecem, porque uma comunidade que evangeliza será combatida, vai ter combate a encontrar. E tem dificuldade e cansaço que pode acontecer. Quais são esses tipos de cansaços espirituais? Assaltos espirituais, opressões, dúvidas, momentos de aridez, cada vez que precisa de nossos atos de fé e de poder ir a Jesus, como Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim, todos que estáis cansados, e sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mateus 11, 28. Então, uma comunidade que evangeliza sempre terá combates de natureza espirituais. O Catecismo, número 2015, vai dizer, na página 305, o caminho da perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. O progresso espiritual implica a ascese e a mortificação que conduzem gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aquele que sobe
nunca mais para de ir de princípio em princípio, por princípio que não tem fim. Aquele que sobe nunca mais deixa de desejar aquilo que já conhece. Aquele que sobe nunca mais deixa de desejar aquele que já conhece. Eu deixei esse conselho de um pai espiritual na página 305. Lembre-se de que as boas resoluções não são feitas para ser apenas tomadas, elas são feitas para ser retomadas. Não devemos desanimar a buscar novidades na nossa maneira de reagir, nossa maneira de combater, porque são sempre as mesmas coisas que devemos viver e reactualizar e reviver. Depois, número 3, o capítulo número 3, eu vou desenvolver 3 combates. O primeiro, que é o combate contra a carne. O segundo, combate contra o espírito do mundo, página 308. E o terceiro, combate contra o adversário, página 311. Então vamos ver o combate contra a carne. Você se lembra dessa que eu já citei várias formações antes, o que significa a carne, segundo o Papa Bento XVI, quando ele explica isso aos seminaristas. Ele diz a carne, quando Paulo e João falam da dimensão da carne, não é a dimensão do corpo, não. A carne é a absolutização do eu. O eu quer ter razão, o eu que é em nós, em cada um de nós, o homem velho, né? Podemos dizer um outro nome. A carne, o que se chama carne, é a tendência carnal e essa absolutização do eu em cada um de nós. Que é orgulho, que é desespero, que é revolta, que são tendências naturais, carnais em cada um de nós. Então, combate contra a carne. Como vamos dizer? Eu citei a regra de vida número 396, na página 306. O Senhor permite que nós caiamos, a fim de que a nossa queda nos faça passar da presunção à confiança em Deus, do orgulho ao conhecimento de nós mesmos. Por que o Senhor nos permite alguma vez quedas? Para viver uma etapa de mudança, de transformação, de santificação. Eu acho que esse pai da igreja, Santo Hipólito de Roma, que lemos lá no momento dos dias da paixão, na liturgia, e que comenta as 3 quedas de São Pedro, e que vai dizer, Pedro que cai é mais forte que Pedro que é em pé, que fica de pé. Porque a queda de Pedro, finalmente, é como uma formação, como uma santificação, uma nova consagração dele. Quem ama a sua vida, a perde, e quem odeia a sua vida nesse mundo, guarda-la para a vida eterna, diz João, capítulo 12, versículo 25. E São Paulo vai dizer, Romanos 8, 12, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, pois se viver segundo a carne, morrereis. Se você vive segundo a tendência do homem carnal, do eu absolutizado, como dizia Papa Bento XVI, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Santo Agostinho vai dar uma citação interessante, página 306, no Sermão 35. Não há vitória sem combate, nem triunfo sem vitória. Temos inimigos dentro de nós mesmos. Se não quisermos perecer com eles,
é uma necessidade imperiosa combatê-los sem fraqueza, sem descanso. Então devemos ser firmes no combate, devemos ser fortes, devemos resistir. E não é o momento de descansar, não é o momento de se acostumar, de relativizar e de se relaxar. O combate espiritual espera de nós, como Paulo vai dizer em Efésios 6, de 10 a 17, são termos de força. Ficai firme, resiste, e com a armadura de Deus, etc. Eles estão sempre conosco, porque se escondem nos recônditos das nossas almas. Os inimigos, ele fala dos inimigos, Santo Agostinho. Os principais vícios são em número de 7, os pecados capitais. E dessa raça de víbora brotam como de uma fonte fedida todas as outras paixões, como muitos ramos venenosos. Seu nome são orgulho, avareza, gula, ira, inveja, luxúria, ódio. Bom, é uma lista de 7 pecados capitais que São Gregório Magno vai definir no século VI. Santo Agostinho já prepara a lista de São Gregório Magno, um século antes. E então, são coisas importantes para nós a bem viver e bem combater, porque senão não temos as armas espirituais que vão corresponder. Devemos bem aprender essas armas espirituais. Você conhece também esse livro de Lorenzo Scupoli, que se chama O Combate Espiritual. O século deve ser o século XIII. E São Francisco de Sales tinha esse livro cada dia na sua batina, O Combate Espiritual de Scupoli. Ele vai dizer: confiando em vossa misericórdia infinita, eu me abandono, Senhor, em vossas mãos. Fazei de mim o que quiserdes, sede meu único mestre, renova toda a minha confiança em vós. É uma oração na hora da morte, que ele pronunciava várias vezes, especialmente em vista do momento da morte. São Bernardo, que eu citei também, a partir das duas tristezas de São Paulo, em 2 Coríntios 7:10, vai dizer: a tribulação se levanta de duas maneiras, porque a adversidade entristece o que há de carnal em nós, ou a iniquidade combate o que há de espiritual. Interessante isso, hein? A adversidade entristece o que há de carnal, e a iniquidade combate o que há de espiritual. Se não houvesse nada de carnal em nós, nenhuma adversidade nos entristeceria, nem mesmo se faria sentir. Se não houvesse nada de espiritual, a iniquidade não nos entristeceria, mas antes nos alegraria, como está dito de muito. Ele se alegra quando faz o mal e exulta nas coisas abomináveis. Provérbio 2. A tristeza que resulta da adversidade é, portanto, carnal e segundo o mundo. O que provém da iniquidade é espiritual e segundo o Senhor. Uma opera a morte, se faltar a consolação; a outra opera a salvação, se a consolação não faltar. São Paulo vai dizer: é uma tristeza que vem de Deus, que é boa, que é em vista da nossa conversão. E tem uma tristeza que vem do mundo, que nos desespera, que nos desanima, e essa não é boa, e não devemos entrar nesse movimento. O segundo combate, o combate contra o espírito do mundo. 1 Coríntios 2:12, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus, a fim que conheçamos os dons da graça de Deus.
Então, não são as riquezas desse mundo que vão nos ajudar. Finalmente, não são as pobrezas que são um obstáculo, tanto em nossa vocação. Não são tantas as pobrezas que são os obstáculos. Muitas vezes, as pobrezas são um modo de renovar a graça em nós. Quando somos fracos, suplicamos que o Senhor seja forte. Mas o que nos atrapalha muitas vezes são as riquezas. E lá, justamente, as riquezas do mundo sufocam a palavra de Deus. E isso é o problema. Mateus 13, 22. Você conhece as sementes que foi lançada nos espinhos, nessas coisas que sufocam a palavra. São essas riquezas do mundo. Não ameis o mundo, diz São João, na primeira de João 2,15, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Há pouco tempo, acompanhando um irmão, eu recebi realmente essa palavra que corresponde a essa palavra de 1 João 2,15. Um irmão que podia ter hesitação, certo combate, para escolher o caminho certo de sua vocação. Eu dizia, tu deves escolher o que é definitivo, de natureza definitiva. E não te deixar seduzir pelo prazer das coisas que vão passar. E que serão um momento, que vão durar. O prazer vai durar um momento. Mas tudo que é criado pode provocar, claro, um prazer particular. Mas não podemos nos confiar nas coisas criadas. Só nas coisas do Criador. Porque as coisas criadas são passageiras, elas vão morrer, elas vão passar. Mesmo as criaturas vão passar. Só Deus permanece e permanecerá com sua palavra. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. A inveja. Ai. E por isso que ele é chamado por Jesus o príncipe desse mundo. E depois eu coloquei essa pesquisa do Cardeal Journet, que escreveu um livro sobre o problema do mal. Ele diz que são 3 naturezas diferentes do mal. O mal, primeiro, o mal de natureza, que é causado por uma desordem na criação. Ele perturba o funcionamento ordenado pelo Criador. Uma doença, um acidente, um terremoto, não sei o que é provocado dentro da criação. Isso é um mal de natureza. E Journet vai fazer uma distinção depois com o segundo, que é o mal da culpa. O mal da culpa nos homens, que é a consequência do pecado. Isso é uma consequência do pecado. Provocou um mal na minha família, provocou um mal em mim mesmo. Porque é uma desordem da nossa vontade que desobedece a Deus e que se repercute na criação e que fere a ordem do mundo. Só nós, pervertendo com o mundo, poderíamos viver em paz com ele. É impossível contentar os seus caprichos. Essa palavra de São Francisco de Sales. E o terceira natureza do mal é o mal permitido por Deus. E isso é misterioso, como Deus pode permitir o mal. E Santo Agostinho vai dizer, se Deus permite o mal, é para proteger do mal pior. Que Deus permite um mal mais pequeno para proteger do mal que poderia ser pior. Eu não citei essa palavra aqui, página 310,
Deus, soberanamente bom, não permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom a tal ponto de poder fazer o bem a partir do próprio mal. Santo Agostinho quer dizer, se Deus permite um certo mal, é que ele vai fazer um bem maior a partir desse mal. Um bem superior a partir desse mal. Deus pode tirar uma graça maior. O terceiro é combate contra o adversário. Eu citei essa oração do tempo da quaresma, da liturgia. Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum esse tempo de conversão para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. A penitência, o jejum, são armas espirituais que nos fortalecem para ser mais combatentes contra o adversário. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todo o século dos séculos. Então, depois dizemos que são duas posturas a evitar em relação com o adversário. De um lado, de ver o demônio em todo lugar, o diabo em todo lugar, como uma obsessão. E, ao mesmo tempo, não devemos também esquecer que ele age. Os dois são os exageros que o demônio quer justamente que sejamos um exagero ou outro. E se alegra de passar no meio. Porque o demônio, a obra do demônio, do adversário, é sempre uma coisa exagerada. Uma coisa exagerada. Exageros. Quando uma coisa é exagerada, nosso pai espiritual dizia 5 minutos antes, tudo está bem, tudo é bem entre nós. 5 minutos depois, tudo é no chão. Parece que tudo é catastrófico. Tudo é no chão. É um exagero que não é racional, que realmente nos ultrapassa e cuidado. Então, influência do demônio, exagero, enganação, mentira, confusão, divisão, acusações, são os sinais, finalmente, do adversário. Jesus chamou ele mentiroso e pai da mentira. O demônio é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Capítulo 4, agora avancemos. Não devemos nos enganar de inimigo. O verdadeiro combate espiritual, como diz São Paulo, em Efésios 6, 10 a 17, eu não vou ler, mas vocês vão poder retomar essa referência que é central, que é muito importante. Ele vai dizer, nosso combate não é contra o sangue, é contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, os espíritos do mal. Não é contra pessoas, não é. Nossos adversários não são os outros, mas é no ar. Então, cuidado o que, quando podemos expressar coisas nos corredores, ou fora, ou dentro da casa, que são desajustados, que são exagerados, o demônio pode recuperar, porque você lançou no ar. Você lançou uma acusação, você lançou uma crítica, você lançou uma coisa no ar e os espíritos Então, a pessoa deveria considerar que os espíritos podem recuperar essa palavra e se servir para te acusar. Então, cuidado com isso.
Porque os principados, autoridades espirituais, dominadores, espírito do mal, é isso com quem devemos lutar, não são com as pessoas. E Jesus vai dizer em Mateus, para responder aos discípulos, por que, Senhor, não conseguimos fazer essa libertação desse espírito? Esse espírito, espécie de demônio, vai responder Jesus, não é possível expulsá-la senão pela oração e pelo jejum. Então, não é uma pequena coisa de poder exercer o jejum regular, né? O jejum regularmente, para justamente poder lutar contra essas potências invisíveis, mas reais, espirituais, que são uma perversão e uma oposição, uma perseguição, né, contra o espírito do Evangelho. Último ponto, número 5, último capítulo, combater através da conversão e não pela agressão. O combate espiritual deve ser vivido com as armas espirituais, da oração, da paz, da fé, do louvor, da ação de graça, da intercessão, do jejum, das vigílias, e não pela agressão. E o cardeal Cantalamessa, que comentou a partir do profeta Elias, e a partir da referência de 1 Rei 18, 21, quando Elias vai dizer a Israel, até quando mancareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. E Cantalamessa vai dizer quais são os ídolos de hoje. Porque na época do profeta Elias era Baal, Astarte, Baal, que hoje desapareceram. Não temos esse tipo de nome a combater. E Cantalamessa vai dizer quais são os nomes dos ídolos de hoje. Dinheiro, luxo, sexo, vícios, droga, álcool, esse tipo de substância. Mas, diz Cantalamessa, a substância permanece a mesma, da idolatria. O apelo ao retorno a Deus deve tomar, nos países cristãos, um rumo completamente diferente da Guerra Santa. Trata-se de uma guerra interior, adintra, e não exterior, adextra. Uma luta contra nós mesmos, uma conversão e não uma agressão. Essa é a única ideia de guerra santa compatível com o espírito do Evangelho. Uma luta contra nós, a guerra santa que devemos praticar, não é contra qualquer pessoa. Ao chamar nossos contemporâneos ao retorno a Deus, devemos nos apoiar em uma convicção que muitos já compartilham. O caminho que estamos seguindo não nos leva à vida, mas à morte. Uma palavra de Deus no livro de Ezequiel parece escrita para todos que, do lado oposto do nihilismo ocidental ao terrorismo suicida, flerta com a morte e o nada. Por que quereis morrer, casa de Israel? Eles flertam com a morte e a negação, o nada. Porque esse voluptas moriendi, esse instinto de morte. Hoje, tudo que é instinto de morte deve ser combatido. E também esse é o combate dos pastores e dos acompanhadores espirituais, em vista da salvação e da libertação daqueles que são confiados. E por fim, dizemos, é o combate de Deus. Finalmente, quem leva esse combate em nossa vida, em primeiro lugar, é Deus.
E por isso que eu citei essa palavra de crônico, 2 Crônico 20, capítulo 20, versículo 15. Não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa imensa multidão, pois esta combate não é vossa, mas ela é o combate de Deus. Esse combate não é nosso. E por isso que nossa confiança na fé deve ser realmente a mais importante. Lembremos-nos sempre que a fonte desse extraordinário dom divino da vitória da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, é o mistério pascal. Jesus vence a morte, vence o demônio e vence o mal no mistério pascal. O mistério da morte e ressurreição de Cristo é a única fonte da qual jorra a redenção por todo o ser humano, para a história e para todo o universo. Único mistério de sofrimento e amor, que permite enfrentar e vencer o combate contra o espírito do mal, nosso único escudo diante de toda adversidade. Proclamemos frequentemente o santo nome de Jesus, que é o único nome acima de todo nome no céu e na terra. Atos 4:12. Pronunciar o nome de Jesus. Rezar também com a Virgem Maria. Porque a Virgem Maria é forte no combate espiritual? Porque nenhuma criatura foi tão humilde como a Virgem Maria. E o demônio é o contrário, é o orgulho. O demônio não entende nada da humildade da Virgem Maria. Então, ele não tem nada a ver com isso. Ele fuge quando a Virgem Maria é invocada. É por isso que devemos confiar todos nossos combates também na intercessão e no coração imaculado e humilde da Virgem Maria. Então, essa formação dentro da questão da cura e da libertação, para completar a obra de Deus em nós, não tem libertação, não tem novas graças de progresso e de conversão sem esse combate espiritual. Então, que Nosso Senhor nos arma de paciência, de coragem, de força. Força na fé e força na intercessão para obter a vitória completa e definitiva em cada situação que o Senhor nos faz encontrar, em cada pessoa, cada situação e em cada evangelização, porque isso é o desafio, a salvação das almas, a evangelização das almas. Amém.